Às 0h56 de 3 de dezembro de 1984, 40 toneladas de gás isocianato de metila começam a vazar do tanque E610 na fábrica da Union Carbide em Bhopal, Índia. Nas próximas horas, mais de 3.700 pessoas morrem. É o maior desastre industrial da história. Bhopal é a capital do estado de Madhya Pradesh, no centro da Índia. Em 1984, a cidade tem cerca de 900 mil habitantes. Grande parte deles vive em bairros populares construídos diretamente ao redor da fábrica. A fábrica pertence à Union Carbide Corporation, com sede em Connecticut, nos Estados Unidos. Inaugurada em 1969, produz pesticidas agrícolas. Em 1984, está em operação reduzida e com manutenção atrasada. O tanque E610 armazena 42 toneladas de isocianato de metila, 3 vezes o limite considerado seguro. Na noite de 2 de dezembro, Syed Qureshi está no turno da madrugada. Ele registra uma queda de pressão anormal no tanque E610 por volta das 23 horas. O supervisor determina que o monitoramento continue. Nenhum alarme de emergência é acionado. A poucos metros da fábrica, o bairro de Jai Prakash Nagar está quieto. Champa Devi Shukla, moradora da favela próxima ao muro da fábrica, dorme com os filhos. Abdul Hamid Khan, operário aposentado da Union Carbide, também está em casa. Às 0h56, água entra no tanque E610 por meio de tubulações sem válvulas de bloqueio. A reação química eleva a temperatura interna a 200 graus Celsius. A pressão rompe a válvula de segurança. O gás começa a escapar. O isocianato de metila é mais pesado que o ar. Ele desce pelas ruas estreitas dos bairros ao redor da fábrica. As pessoas começam a acordar com queimação nos olhos e falta de ar. Muitas não conseguem se levantar. Em minutos, milhares de pessoas correm pelas ruas sem saber para onde ir. O alarme da fábrica só é acionado às 0h05, 4 minutos depois do vazamento começar. A sirene toca por apenas 5 minutos e depois é desligada. Os hospitais de Bhopal começam a receber centenas de vítimas por hora, sem diagnóstico e sem antídoto disponível. Ao amanhecer de 3 de dezembro, as ruas de Bhopal estão cobertas de corpos humanos e de animais. O Dr. Hiresh Chandra, médico legista do estado, começa a receber os primeiros cadáveres. Ele descreve pulmões destruídos por dentro. As autópsias confirmam, as vítimas morreram asfixiadas. O número oficial de mortos chega a 3.787. Organizações independentes estimam entre 8.000 e 16.000 vítimas fatais nos primeiros dias. Mais de 500 mil pessoas são expostas ao gás. A Union Carbide Corporation nunca enfrenta julgamento nos Estados Unidos. Warren Anderson, presidente da empresa, nunca é extraditado para a Índia. Como isso foi possível? Em 1969, a Union Carbide Corporation escolheu Bhopal para instalar uma unidade de produção de pesticidas. O governo do estado de Madhya Pradesh aprovou o projeto sem restrições. A cidade tinha mão de obra barata e terra disponível próxima a áreas residenciais densamente populadas. A fábrica começou fabricando apenas formulados de pesticidas, misturando produtos importados. Em 1979, a Union Carbide decidiu produzir o próprio isocianato de metila no local. Era uma substância altamente tóxica. A decisão reduzia custos de importação, mas criava um risco novo e permanente dentro da cidade. A tecnologia usada na unidade de MIC em Bhopal era diferente da utilizada na planta-mãe da Union Carbide em Institute, na Virgínia Ocidental. Documentos internos da empresa indicavam que o processo não havia sido totalmente testado em escala industrial. A escolha foi feita para reduzir o custo de construção. Em 1981, um operário chamado Mohammed Ashraf morreu após exposição a fosgênio na fábrica. Era o primeiro óbito registrado. O acidente foi tratado internamente pela empresa. Nenhuma auditoria externa foi realizada. No ano seguinte, em 1982, uma inspeção interna da Union Carbide identificou 61 falhas de segurança na unidade de Bhopal.
O relatório foi enviado à matriz nos Estados Unidos. Recomendações foram feitas, mas não implementadas. O documento permaneceu confidencial por anos. T.R. Chauhan trabalhava como técnico de produção na fábrica desde 1977. Ele alertou supervisores sobre vazamentos frequentes de MIC e falhas em válvulas de segurança. Os alertas foram ignorados. Chauhan foi transferido de setor em 1984. Entre 1980 e 1984, a Union Carbide cortou sistematicamente o quadro de funcionários em Bhopal. A equipe de segurança foi reduzida de 12 para 6 pessoas. A equipe de manutenção caiu pela metade. Os cortes seguiram ordens diretas da matriz americana para reduzir despesas operacionais. Em junho de 1984, o sistema de refrigeração dos tanques de MIC foi desligado. O sistema mantinha o gás a baixas temperaturas para reduzir a pressão interna. A justificativa foi economia de energia. Os tanques continuaram em operação sem refrigeração por 6 meses. Semanas antes de dezembro de 1984, a sirene de emergência externa da fábrica foi desativada. Registros internos indicam que a decisão foi tomada para evitar pânico desnecessário na população vizinha. A sirene havia disparado diversas vezes em falsos alarmes nos meses anteriores. Na noite de 2 para 3 de dezembro, água entrou no tanque E610, que continha 42 toneladas de MIC. A investigação posterior não determinou com certeza como a água entrou. 2 hipóteses principais foram levantadas: uma falha em procedimento de limpeza de tubulações ou sabotagem intencional. Quando os instrumentos indicaram pressão anormal no tanque E610, os operadores tentaram conter o vazamento. Os equipamentos de proteção disponíveis eram insuficientes. As máscaras de oxigênio existentes não cobriam o número de trabalhadores em turno. A torre de neutralização, projetada para absorver o gás, estava fora de operação para manutenção. Ao amanhecer de 3 de dezembro, as ruas ao redor da fábrica estavam cobertas de corpos. Champadev Shukla morava a 800 metros do tanque E610. Ela perdeu 2 filhos naquela noite. Rashida Bi perdeu o marido e 3 irmãos. Nos bairros de Jayaprakash Nagar e Chola, a mortalidade foi quase total. O Dr. Hiresh Chandra, médico legista do estado de Madhya Pradesh, realizou autópsias nas primeiras horas após o desastre. Seus laudos descreviam pulmões com hemorragia generalizada e edema severo. Os órgãos internos apresentavam lesões compatíveis com exposição maciça a agente químico tóxico. Chandra estimou que milhares de pessoas morreram antes do amanhecer. Os hospitais de Bhopal não tinham protocolos para exposição a MIC. Os médicos não sabiam qual antídoto aplicar. A própria Union Carbide não forneceu informações sobre o gás às autoridades médicas locais nas primeiras horas. Pacientes chegavam em centenas por hora. O Hamidia Hospital, o maior da cidade, entrou em colapso operacional ainda na manhã de 3 de dezembro. A Union Carbide foi fundada em 1917 nos Estados Unidos. Em 1969, instalou uma fábrica de pesticidas em Bhopal, no estado de Madhya Pradesh. A escolha do local foi estratégica, mão de obra barata e regulações ambientais frouxas. Em 1974, a Union Carbide decidiu produzir o pesticida Sevin localmente. O processo exigia o armazenamento de isocianato de metila, o MIC. Era uma tecnologia experimental. A empresa escolheu essa rota para reduzir custos de importação. Entre 1980 e 1984, a Union Carbide cortou sistematicamente o quadro de funcionários da fábrica de Bhopal. A equipe de segurança foi reduzida à metade. Técnicos experientes foram substituídos por trabalhadores sem treinamento adequado. T.R. Chauhan trabalhava na fábrica desde 1977. Em 1982, ele entregou um relatório interno listando 61 falhas de segurança críticas. A gerência arquivou o documento. Nenhuma providência foi tomada. Em junho de 1984, o sistema de refrigeração do tanque E610 foi desligado. A empresa alegou economia operacional. O MIC armazenado ficou sem controle de temperatura por 6 meses antes do desastre.
A sirene de emergência externa da fábrica havia sido desativada meses antes. A justificativa registrada: evitar pânico desnecessário na vizinhança. Em 3 de dezembro, nenhum alarme soou para os moradores dos bairros próximos. Na noite de 2 de dezembro, um operador lavava tubulações próximas ao tanque E610, sem válvulas de isolamento adequadas. Às 23 horas, os instrumentos registraram aumento de pressão. Os supervisores ignoraram o sinal inicial. Às 0h56, a pressão no tanque E610 atingiu 55 psi, 10 vezes acima do nível operacional. A válvula de segurança rompeu. 40 toneladas de mic começaram a ser lançadas na atmosfera a uma taxa de 200 quilos por minuto. Os operadores tentaram ativar o sistema de neutralização com solução cáustica. O equipamento estava fora de operação há semanas. A torre de queima de emergência também estava desativada para manutenção. O gás mic é 2,5 vezes mais denso que o ar. Ele desceu pelas ruas dos bairros de Jayaprakash Nagar e Chola. Champa Devi Shukla acordou às 1h30 com ardência nos olhos. Ela não sabia o que estava acontecendo. Às 2 horas da manhã, milhares de pessoas fugiam pelas ruas sem direção definida. Não havia plano de evacuação, não havia pontos de encontro. Famílias se separaram. Abdul Hamid Khan perdeu contato com sua esposa e seus 2 filhos nessa madrugada. Ao amanhecer de 3 de dezembro, o Dr. Heresh Chandra foi chamado ao Instituto Médico Legal. Havia corpos nas ruas, em calçadas e dentro de casas. Ele documentou as primeiras autópsias, edema pulmonar maciço em todas as vítimas. O Hamidia Hospital recebeu mais de 20.000 pessoas nas primeiras 24 horas. Médicos não tinham protocolos para intoxicação por mic. Rashid Abi chegou ao hospital às 5 horas carregando sua filha mais nova nos braços. Em 7 de dezembro de 1984, Warren Anderson desembarcou em Bhopal. Era o CEO da Union Carbide. A polícia indiana o deteve imediatamente no aeroporto. Ele foi preso sob acusação de homicídio culposo. A fiança foi paga em 6 horas. Anderson foi detido no aeroporto por agentes do CBI. A prisão durou poucas horas. O governo do estado de Madhya Pradesh, liderado por Arjun Singh, liberou Anderson sob fiança ainda no dia 7 de dezembro. Anderson deixou Bhopal a bordo de um avião do governo estadual. Ele voou para Nova Delhi. No dia 8 de dezembro, embarcou em um voo comercial de volta aos Estados Unidos. Warren Anderson nunca mais retornou à Índia. Em 1992, um tribunal indiano o declarou foragido da justiça. Ele morreu em setembro de 2014, em Vero Beach, na Flórida, aos 92 anos, sem ter respondido criminalmente pelo desastre. O CBI, Central Bureau of Investigation, assumiu a investigação criminal em dezembro de 1984. Os investigadores começaram a examinar os registros internos da fábrica. O que encontraram foi sistemático. Os registros mostravam que o sistema de refrigeração do tanque E610 havia sido desligado em junho de 1984, 6 meses antes do desastre. A decisão foi tomada para reduzir custos operacionais. T.A. Chauhan trabalhava na fábrica há anos. Ele havia relatado falhas nos sistemas de segurança em relatórios internos. A gerência não tomou providências. Chauhan tornou-se uma testemunha central da investigação. Documentos internos da Union Carbide, obtidos pela investigação, revelaram que engenheiros da matriz em Danbury, Connecticut, tinham conhecimento dos riscos da planta de Bhopal. Um relatório de 1982 listava 61 falhas de segurança na fábrica. O relatório de 1982 alertava especificamente para o risco de contato entre água e mic. A Union Carbide não corrigiu as falhas apontadas. A produção continuou. Keshub Mahindra era o presidente do conselho da Union Carbide India Limited. Ele foi indiciado pelo CBI. O processo criminal levaria décadas para chegar a um veredito. Em 1989, o governo indiano e a Union Carbide chegaram a um acordo extrajudicial. A empresa pagou $470 milhões.
O acordo encerrou todas as ações civis e criminais contra a corporação nos tribunais indianos. Champadev Shukla e Rashida B. sobreviveram ao gás. Ambas perderam familiares. Nas décadas seguintes, tornaram-se ativistas e processaram a Union Carbide em tribunais internacionais. Em 2004, ganharam o Goldman Environmental Prize. Satinath Sarang documentou durante anos a contaminação do solo e da água em Bhopal. Estudos independentes encontraram pesticidas e metais pesados no lençol freático da região décadas após o desastre. A fábrica nunca foi completamente descontaminada. Em fevereiro de 1989, o governo indiano e a Union Carbide chegaram a um acordo fora dos tribunais. O valor, $470 milhões. Para uma empresa com receita anual de bilhões, o montante equivalia a menos de 2 meses de lucro. O acordo foi dividido entre mais de 570 mil vítimas registradas. Cada sobrevivente recebeu entre $300 e $500. As famílias dos mortos receberam cerca de $2.200. Grupos de direitos humanos chamaram o valor de insulto. Warren Anderson foi indiciado pelo governo indiano em 1984. Em 1992, foi declarado fugitivo da justiça por não comparecer aos tribunais indianos. Os Estados Unidos nunca extraditaram Anderson. Ele nunca foi julgado. Em junho de 2010, um tribunal de Bhopal condenou 7 executivos indianos da Union Carbide. A pena, 2 anos de prisão. A multa, $2.000 cada. Todos foram soltos horas depois mediante fiança. A condenação de 2010 gerou protestos em toda a Índia. Champadev Shukla e Rashida B. estavam entre as manifestantes em frente ao tribunal. Elas pediam extradição de Anderson e responsabilização da empresa americana. Em 2001, a Dow Chemical comprou a Union Carbide por $11,6 bilhões. A Dow declarou que o acordo de 1989 havia encerrado todas as responsabilidades legais da empresa em Bhopal. A fábrica continuava abandonada, o solo contaminado. Satinath Sarang e outros pesquisadores documentaram que 400 toneladas de resíduos químicos ainda estavam depositadas no interior da fábrica em 2012. A água dos poços em 22 bairros ao redor apresentava níveis tóxicos de mercúrio, chumbo e pesticidas organoclorados. Warren Anderson morreu em 29 de setembro de 2014, em Vero Beach, na Flórida. Tinha 92 anos. Morreu em liberdade, em uma casa de repouso de luxo. Nunca pisou em um tribunal indiano. Champadev Shukla e Rashida B. receberam o Goldman Environmental Prize em 2004. O prêmio reconhece ativismo ambiental de base. Elas doaram parte do valor para criar uma clínica de saúde para sobreviventes em Bhopal. Em agosto de 2023, a Suprema Corte da Índia rejeitou um pedido do governo para que a Dow Chemical pagasse indenização adicional de $1,5 bilhão. O tribunal concluiu que o acordo de 1989 era juridicamente definitivo. Para as vítimas, foi mais uma derrota. O desastre de Bhopal levou a Índia a aprovar a Lei de Proteção Ambiental de 1986 e a criar o Ministério do Meio Ambiente. Em nível global, a ONU estabeleceu protocolos de notificação para acidentes químicos industriais. Pesquisadores chamam Bhopal de Hiroshima da indústria química. As lições, dizem eles, ainda não foram aprendidas. Se uma empresa pode matar 25 mil pessoas, contaminar gerações futuras e pagar menos de $500 por vítima sem que nenhum executivo passe um dia sequer na prisão, o que isso nos diz sobre o valor de uma vida humana quando posta contra os interesses do capital? Se esse caso te fez pensar, deixa o teu comentário aqui embaixo.
Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino. Cada semana tem um novo caso.